noite, né? Não? Então, agora, oficialmente, boa noite a todos os irmãos e as irmãs. Hoje é um dia muito especial na vida da igreja. A igreja celebra o dia da Santa Cruz. E nós vamos conversar um pouquinho sobre isso, vamos ver o que a Escritura nos fala sobre a cruz. Vamos fazer um pequeno exercício devocional sobre a cruz, a importância da cruz. E conversar um pouquinho, refletir sobre o significado da cruz na vida dos cristãos, né? E vamos orar também, pensando no país de crucificados que nós vivemos, né? Tantas pessoas que sofrem, tantas pessoas que padecem. E como lidar, como anunciar uma mensagem de cruz num país onde tem tanto sofrimento, tanta dor também. Eu vou compartilhar com vocês um pequeno roteirinho da nossa conversa, da nossa oração de hoje, e para que a gente possa participar também depois com os responsos, da mesma forma que a gente faz com o livro de oração comum. Aquilo que está em negrito, e no nosso caso negrito e itálico, é o que cada um responde em casa, e a parte da liturgia do oficiante, nas partes do oficiante eu vou dirigir. Então, a gente pode estar com o microfone fechado e recitando em casa, não tem problema nenhum. Tá bom? Muito bem, então, vou tentar ver com os dons aqui. Vou precisar depois que... Acho que foi o Alex aquele dia que salvou um pouco a pátria junto com a Sandra, o do PowerPoint. Eu vou tentar fazer aquilo que vocês me ensinaram aquele dia. Não sei se eu vou lembrar exatamente, mas, em todo caso, vamos tentar. Eu acho que é isso aqui. Embaixo aí, Bispo. Embaixo, né? Bem embaixo. A quarta, o outro. O outro? Não, é o quarto embaixo aí que você tá. O de cá, esse aí, é o primeiro, esse. Oh, Glória. Tá, mas ele tá lá no final. Começou do começo. Vamos voltar para trás. Eita. Muito bem. Então, esse aqui é mais simples. Hoje é a festa da Santa Cruz. E a gente tem uma oração da Santa Cruz, uma coleta do livro de oração comum para a festa da Santa Cruz. Oremos. Onipotente Deus, cujo Filho bem-amado por nós se ofereceu para sofrer vergonha e dor sobre a cruz. Afasta de nossos corações a covardia e dá-nos a coragem para tomarmos a nossa cruz e sofrer com paciência em seu trabalho, pelo mesmo teu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. As referências que a gente tem sobre a cruz dos evangelhos. Todo mundo está enxergando o texto, mais ou menos? Sim, está enxergando. Ótimo. Então, tá bom. Então, a gente tem os 3 evangelhos sinóticos com pequenas variações, o mesmo texto, a mesma situação, né? Tradicionalmente, a gente tem Mateus como o evangelista na ordem que está na Escritura, embora o mais antigo seja Marcos, né? Então, Mateus diz, no capítulo 10, quem não toma a sua cruz e não me segue não é digno de mim. Quem procura conservar a própria vida vai perdê-la, e quem perde a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. Mateus 16, então Jesus disse aos discípulos, se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perde a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. Marcos 8, 34. Então Jesus chamou a multidão e os discípulos e disse, se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Em Lucas 9, depois Jesus disse a todos, se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perde a sua vida por causa de mim, esse a salvará. E depois, em Lucas 14, grandes multidões acompanhavam Jesus.
Voltando-se, ele disse: se alguém vem a mim e não dá preferência mais a mim que ao seu pai, à sua mãe, à mulher, aos filhos, aos irmãos, às irmãs e até mesmo à sua própria vida, esse não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Então, essas são as passagens do Evangelho. A gente tem ainda... Vou prosseguir adiante. As referências sobre a cruz nas cartas do Novo Testamento. A gente tem algumas cartas, especialmente as paulinas, né? Em Coríntios, a gente lembra que, de fato, Cristo não enviou para batizar, mas para anunciar o Evangelho, sem recorrer à sabedoria da linguagem, a fim de que não se torne inútil a cruz de Cristo. Pois a linguagem da cruz é loucura para aqueles que se perdem, mas para aqueles que se salvam, para nós é poder de Deus. Na carta aos Gálatas, quanto a mim, irmão, se é verdade que ainda prego a circuncisão, por que sou perseguido? Nesse caso, o escândalo da cruz estaria anulado. No capítulo 6, os que querem impor-lhes a circuncisão são aqueles que estão preocupados em aparecer. Fazem isso para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. De fato, nem mesmo os próprios circuncidados observam a lei. Eles querem que vocês se circuncidem apenas para que eles se gloriarem de ter marcado o corpo de vocês. Quanto a mim, que eu não me glorie a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio do qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. O que importa não é circuncisão ou não circuncisão, e sim a nova criação. Em Efésios, lemos aquele texto bem bonito. Cristo é a nossa paz, de dois povos ele fez um só. Na sua carne derrubou o muro da separação, o ódio. Aboliu a lei dos mandamentos e preceitos. Ele quis, a partir do judeu e do pagão, criar em si mesmo um homem novo, estabelecendo a paz. Quis reconciliá-los com Deus no seu corpo por meio da cruz. Foi nela que Cristo matou o ódio. Ele veio anunciar a paz a vocês que estavam longe e a paz para aqueles que estavam perto. Por meio de Cristo podemos, uns e outros, apresentar-nos diante do Pai num só Espírito. E ainda, em Filipenses, Colossenses e Hebreus. Filipenses 3, irmãos, sejam meus imitadores, observem os que vivem de acordo com o modelo que vocês têm em nós. Uma coisa eu já disse muitas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que são inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. Sua glória está no que é vergonhoso e seus pensamentos nas coisas da terra. Colossenses 1. Porque Deus Pai nos arrancou do poder das trevas e nos transformou para o reino, transferiu para o reino de seu Filho amado, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito, anterior a qualquer criatura, porque nele foram criadas todas as coisas, tanto as celestes como as terrestres, as visíveis como as invisíveis, tronos, soberanias, principados e autoridades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existe antes de todas as coisas, e tudo nele subsiste. Ele também é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primeiro daqueles que ressuscitam dos mortos para em tudo ter a primazia. Porque Deus, a plenitude total, quis nele habitar, para por meio dele reconciliar todas as coisas, tanto as terrestres como as celestes, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. E ainda em Colossenses 2, vocês estavam mortos por causa das faltas e da incircuncisão da carne, mas Deus concedeu a vocês a vida juntamente com Cristo. Ele perdoou todas as nossas faltas, anulou o título de dívida que havia contra nós, deixando de lado as exigências legais, fez o título desaparecer, pregando-o na cruz. E ainda em Hebreus, portanto, estamos rodeados dessa grande nuvem de testemunhas. Deixemos de lado tudo que nos atrapalha e o pecado que se agarra em nós. Corramos com perseverança na corrida. Mantemos os olhos fixos em Jesus, autor e consumador da fé.
Em troca da alegria que lhe era proposta, ele se submeteu à cruz, desprezando a vergonha, e se assentou à direita do trono de Deus. Para que vocês não se cansem e não percam o ânimo, pensem atentamente em Jesus, que suportou contra si tão grande hostilidade por parte dos pecadores. Essas talvez sejam as principais passagens que nos lembram da cruz de Cristo. Eu queria compartilhar com vocês, eu sempre gosto de indicar livros, né? Essa é uma mania de longa data, desses quase 56 anos de vida, eu gosto sempre de indicar livros. E um livrinho muito interessante é de um sacerdote alemão, Anselm Grün, deve ser mais ou menos assim que pronuncia. O livro é A Cruz, a imagem do ser humano redimido. É fininho, é bonzinho, é estudado pela Paulus, muito interessante. E ele lembra, nesse livrinho, que a cruz não foram os cristãos que inventaram esse símbolo. Várias experiências religiosas têm a cruz em maior ou menor quantidade, ou maior ou menor intensidade e valor, apreciação, esse símbolo como parte do seu horizonte religioso, né? É um símbolo importante para várias religiões. Em quase todos os círculos culturais, ele diz, a cruz é um símbolo cósmico e um símbolo de bênção que as divindades dão ao ser humano, um símbolo de vida e de felicidade. Nós costumamos falar muito, né, na cruz como essas duas vertentes, uma que vincula a terra ao céu e a trave, né, horizontal que vincula a humanidade, os seres humanos entre si. Há vários significados, né, mas para a gente como cristãos é muito importante lembrar, e por isso essa figura do Cristo crucificado, não tenhamos medo de crucifixos, viu? Às vezes o pessoal já escuta, meu Cristo não está pregado, nem nessa aí também, nenhum símbolo, porque Cristo não está pregado em lugar nenhum, né? Então não se assustem com se a gente usa a cruz lisa, né? Ou a cruz com o crucifixo, não se preocupe, são apenas símbolos, né? Não tem ninguém pregado na cruz que está no nosso pescoço ali, né? Então, a gente vai aprender, né, que a compreensão da cruz é a compreensão de que nós, na nossa espiritualidade, na nossa compreensão do sacrifício de Jesus, o instrumento de morte, que era um instrumento de morte violenta, de tortura, se transforma em um símbolo de vida, né? Talvez, se a gente fosse pensar assim, seria como se hoje nós tivéssemos, ao invés de uma cruz pendurada, algum instrumento de morte, né? Uma miniatura de uma metralhadora, de uma arma, enfim, né? De alguma coisa que simbolizasse a morte. Os cristãos ressignificaram aquela cruz vergonhosa, violenta, de tortura e de degradação, num símbolo de esperança. Como muitos símbolos, né? Os símbolos são para nós coisas que nos aproximam daquilo que nós temos como experiência de fé. Então, a cruz, através dos tempos, significou essa pertença a Jesus Cristo. O sinal da cruz, né, como essa persignação, como uma espécie de envolvimento total do nosso ser, do nosso corpo, da nossa existência ao nosso Deus. Ninguém é obrigado a fazer, né? É uma experiência que pode significar muito para muitos e pode não significar nada para outras pessoas. Então, é importante que a gente entenda que, desde os primeiros tempos do cristianismo, a cruz foi adquirindo um significado importante na vida, na espiritualidade, no testemunho. E, claro, também tem experiências um pouco desagradáveis, né? Se a gente for pensar na história das cruzadas, né? Aquela coisa, a cruz sendo usada como uma arma contra as outras religiões. Graças a Deus, a gente já venceu essa visão completamente equivocada, né? E que já conseguiu restabelecer um diálogo com as outras experiências religiosas, mas em determinado momento era uma atitude, uma tentativa de preservar sua identidade, né, num mundo mais complexo, onde também havia muita intolerância, como hoje, mas de uma outra sorte, uma tentativa de religiões se sobreporem a outras, né, sobrepujarem outras, não só como aspecto
religioso, mas político também, de ocupação de espaço, né, na geopolítica do mundo, né, ou na geopolítica religiosa do mundo, se a gente pode pensar dessa forma. Então, ao longo dos séculos, a cruz foi símbolo de consagração, de entrega, de espiritualidade, de devoção, e da mesma forma foi também um símbolo de opressão, um símbolo de dominação, um símbolo de violência. Então, cada vez que nós, de alguma forma, concordamos com que a cruz se tornasse um símbolo de violência, de morte, de novo a gente perpetua aquela cruz de Jesus, né? Continua pregando os pregos da violência, da intolerância, da opressão, da falta do respeito à dignidade humana, né? E quando a gente faz a pesquisa bíblica, os historiadores bíblicos contam para a gente que a tradição romana era que ladrões comuns, né, fossem crucificados e não tivessem nem direito à sepultura depois. Na Palestina, no caso específico de Jerusalém, a cruz, pelos romanos, pelo seu contexto de revoltas e de questões religiosas, se tornou uma punição política. Aqueles que eram considerados subversivos, então, eram crucificados. Então, foi a compreensão que os romanos tiveram a respeito de Jesus, né, como alguém que estava agitando politicamente, porque os judeus o acusaram disso, né, de querer criar polêmica. E aquela região era uma região muito cheia de revoltas e momentos, né, de combate e no tempo de Jesus as expectativas pela chegada do Messias, enfim, fervilhava o sentimento religioso de expectativa, né, as ideias apocalípticas de fim de mundo, enfim, muitas coisas rolavam no Império Romano naquela região. Então, a compreensão de Jesus como um criminoso político e a sua morte de cruz tem esse caráter. E é interessante que os historiadores bíblicos, biblistas especialistas nessa área, contam para a gente um pouco do que significou todo esse processo de Jesus, né? E a vivência, eu nem diria a vivência, mas a experiência das pessoas que eram crucificadas tinham duas características muito, muito terríveis, né? Porque além de ser um instrumento de morte degradante, né, era um instrumento de morte que fazia com que as pessoas que passassem por isso, os próprios familiares, as pessoas ligadas a essas pessoas, né, que eram crucificadas, viam seus queridos, seus parentes, enfim, né, seus conhecidos, ficarem expostos à rua, né, às intempéries, à chuva, ao sol, aos animais, né, e muitas das pessoas ficavam ali penduradas, apodrecendo, simplesmente, sem sepultamento. E a maioria dessas pessoas, depois que percebiam que elas estavam mortas, às vezes mutiladas por cachorros que mordiam, as cruzes não eram tão altas como aparecem nos filmes, né, eram mais baixas, e os animais podiam pular, cachorro, morder, enfim, era uma coisa muito degradante mesmo, né? E o que sobrava das pessoas era jogar na vala comum, né? A experiência de Jesus é realmente diferente de tudo, ou da maioria das situações, né? Porque, segundo a tradição bíblica, ele morreu cedo, né? E há pouco tempo depois da crucificação, e foi pedido o seu corpo e sepultado, mas certamente aqueles dois que estavam com ele ficaram lá e foram mutilados por cães e foram depois jogados na vala comum, porque essa era a prática dos romanos. Então, a cruz não é uma coisa bonita em si, não tem uma beleza em si, mas, para nós, cristãos, ela acaba sendo o sentido da vitória, a vitória de Jesus sobre a morte ressignifica o valor da cruz, o símbolo da cruz, como um símbolo de vitória, de esperança, de uma vida plena e verdadeira, a despeito de enfrentar a cruz, né? No nosso encontro de espiritualidade na semana passada, eu lembrei que, parodiando um pouco o Carlos Drummond de Andrade, né, quando diz que no meio do caminho tem uma pedra, no cristianismo, no meio do caminho tem uma cruz, e sempre vai ter essa cruz, e ela é
fundamental na nossa compreensão do sacrifício de Jesus e da vida que nos inspira a segui-lo. Eu sei que a conexão é complicada, tem irmãos e irmãs que estão tentando entrar e sair, é meio difícil, mas vamos esperar que a gente consiga, que todo mundo acompanhe. Então, essa experiência da cruz, do sentido de aproximar como um símbolo que nos traz para perto de Deus e que nos faz participantes, né, de carregar a nossa cruz, não é simplesmente carregarmos os nossos problemas e vamos atrás de Jesus, não, de aceitar o mesmo compromisso de radicalidade, de amor à vida, de entrega como o Senhor Jesus. E a igreja, estranhamente, né, não digo estranhamente, mas eu fui pesquisar um pouco sobre a origem, por que é nessa data de 14 de setembro, né? A cruz não tem aniversário, né? E segundo um pouco das pesquisas que a gente conseguiu descobrir, é que um templo, quase que um templo mortuário, que o imperador Constantino mandou fazer, né, em Jerusalém, né, na Palestina, ou em Israel, como uma espécie de monumento de lembrança, né, da cruz vitoriosa, né, que ele teve um sonho, né? Então ele teria mandado construir esse espaço, né, um grande mausoléu, um grande templo para atividades religiosas e também para ser sepultado depois do seu corpo, né? E que a inauguração desse espaço teria sido no tempo, no mês romano e no mês judaico, equivalente a setembro, e que seria próximo a essa data de 14 de setembro, né? Que teria sido uma data importante, né, para os romanos. E a igreja mantém, né? A gente sabe que o calendário foi sendo modificado, o calendário juliano, né, pelo calendário gregoriano, enfim, mas a data de setembro tem a ver com essa data de um monumento, né, erguido pelo imperador Constantino. Não é talvez uma referência muito boa, mas em todo caso a gente precisava de algum momento para lembrar a Santa Cruz, né? E nós temos várias comunidades consagradas, né, a Santa Cruz, tendo como referência a Santa Cruz do Senhor, a vitória sobre a morte, o símbolo vitorioso da cruz vazia, como um sinal de vitória sobre a morte, que nos dá esperança e que tem alimentado a nossa espiritualidade nesses quase 2000 anos, né? Espiritualidade de seguimento de Jesus, de compromisso com os mais fragilizados, o chamado à coragem de enfrentar, por causa do reino de Deus, as últimas consequências, de chegar às últimas consequências, inclusive dando a vida na cruz, né? Como muitos dos mártires da igreja, muitas testemunhas que viveram antes de nós. Então, essa experiência, a cruz é inseparável da nossa experiência de fé, né? Usando uma cruz ou não, nós somos portadores dessa experiência, portadores e portadoras dessa experiência sempre conosco, sempre na nossa vivência de espiritualidade, né? Nós não podemos perder isso. Então, eu ia sugerir para que a gente fizesse um momento de oração a partir de uma experiência que existe no livro de oração comum, no nosso e de outras províncias anglicanas também, que é feito na Semana Santa, muito normalmente na própria Sexta-feira Santa, com a experiência de adoração, né, na Sexta-feira Santa, aqueles ofícios cumpridos, né, longos que a gente conhece da Sexta-feira da Paixão. Então, é esse roteirinho aqui, eu quero convidar vocês para a gente acompanhar juntos. Então, eu vou dirigir as partes que não estão em negrito e cada um responde, não precisa abrir o microfone para isso, mas na sua própria casa responde esse momento de meditação sobre a cruz, sobre o Cristo crucificado. Senhor, pela tua cruz, redimiste o mundo. Nós te adoramos, ó Cristo, bendizemos teu nome. Gloriamo-nos em tua cruz.
E louvamos e glorificamos tua santa e poderosa ressurreição. Tua cruz trouxe alegria ao mundo. Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe, e que a luz de sua face resplandeça entre nós. Para que se conheça na terra o teu caminho e entre todos os povos a tua salvação. Louvem-te as nações, ó Deus, rendam-te graças todos os povos. Gloriamo-nos na tua cruz, louvamos e glorificamos tua santa e poderosa ressurreição. Tua cruz trouxe alegria ao mundo. Uma tradição da igreja são os impropérios diante da cruz. Meu povo, que mal te fiz eu? Que deixei de fazer por ti? Responde-me. Eu sou o teu Criador, o Senhor do Universo. A ti confiei este mundo, mas tu criaste os meios para destruí-lo. Nós te adoramos, ó Cristo, bendizemos teu nome, porque pela tua santa cruz redimiste o mundo. Meu povo, que mal te fiz eu? Que deixei de fazer por ti? Responde-me. Eu te fiz a minha imagem, mas tu degradaste o corpo e o espírito, desfiguraste a imagem do teu Deus, abandonaste-me e voltaste as costas para mim. Deus santo, santo e forte, santo e imortal, tem piedade de nós. Nós te adoramos, ó Cristo, bendizemos teu nome, porque pela tua santa cruz redimiste o mundo. Meu povo, que mal te fiz eu? Que deixei de fazer por ti? Responde-me. Pelo Cristo vivo, chamei-te à minha igreja, para seres um sinal do meu amor e presença junto ao mundo. Mas só viste o privilégio e ignoraste a minha vontade. Deus santo, santo e forte, santo e imortal, tem piedade de nós. Nós te adoramos, ó Cristo, bendizemos teu nome, porque pela tua santa cruz redimiste o mundo. Meu povo, que mal te fiz eu? Que deixei de fazer por ti? Responde-me. Dei-te o pão do céu e parte no espírito. Consagrei-te na verdade e te fiz para a vida em unidade. Mas tu divisiste a igreja e encobriste a minha verdade. Deus santo, santo e forte, santo e imortal, tem piedade de nós. Nós te adoramos, ó Cristo, bendizemos teu nome, porque pela tua santa cruz redimiste o mundo. Povo meu, ouve-me e converte a mim em teu caminho. Que o convívio mútuo nasça da tua vida em Cristo Jesus. Ele humilhou-se a si mesmo e aceitou obediente a morte na cruz. Mas eu dei a ele o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Deus santo, santo e forte, santo e imortal, tem piedade de nós. Ó Deus, ouve a nossa oração e perdoa-nos. Abre os nossos ouvidos para recebermos o Evangelho da cruz. Abre os nossos olhos para vermos a tua glória na face ensanguentada de teu Filho. Penetra em nossas mentes para que a tua verdade nos santifique. Infunde o teu amor em nossos corações, para que por meio de Cristo amemos mutuamente. Amém. Adoramos-te, ó Cristo, e te bendizemos. Porque por tua santa cruz redimiste o mundo. Se morremos com ele, também viveremos com ele. Se nos mantivermos firmes, também reinaremos com ele. Adoramos-te, ó Cristo, e te bendizemos, porque por tua santa cruz redimiste o mundo. Ó Salvador do mundo, que nos redimiste por teu precioso sangue e por tua cruz. Salva-nos e ajuda-nos, humildemente te suplicamos, ó Senhor. Passamos um instante de silêncio, refletindo nessas coisas que nós escutamos e no chamado que temos a tomar a nossa cruz e seguir ao Senhor Jesus.
Senhor Jesus nos ensinou a oração que nos faz uma só família. E agora, juntos, nós nos animamos a dizer: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Antes de nós nos despedirmos com a bênção, vamos abrir os nossos microfones e vamos partilhar os nossos momentos de oração, os nossos desejos de oração, as nossas expectativas, as pessoas que nos são queridas. Fiquemos à vontade para isso. Reverendo Ivaldo e pelo Francisco Soren. Pela gravidez da Clara e a saúde da Esther. Muita alegria. Lembrar a família Fortes e a Paróquia da Ressurreição lá em Porto Alegre, pela perda de pessoas importantes e queridas daquela comunidade. Lembrando a Irmandade da Santa Cruz, um sodalista tão importante na vida da igreja, que hoje parece que fez uma reunião virtual, ia se encontrar às 16 horas, como costuma fazer todos os anos. Lembrando nossas irmãs Georgina, especialmente, que é a nossa coordenadora diocesana, e a missão da Santa Cruz, e o reverendo Júlio Ambrósio, nosso querido irmão Antão, Júlio Antão, também, que estiveram celebrando ontem a festa onomástica daquela comunidade também. Somos gratos a Deus pelo testemunho da missão da Santa Cruz. A saúde dos nossos queridos, nosso irmão Moraes, no seu tratamento, que Deus o guarde e o proteja, né, Moraes? Pela vida de cada um de nós, pelo nosso compromisso cristão, pelo nosso compromisso solidário com todas as pessoas que estão sofrendo nesse tempo da pandemia. Aqui no nosso bate-papo também recebemos pedidos pela família de Vanise, pois a mãe da Vanise faleceu hoje, pela família de Marco Antônio e Aura, que também perderam a mãe. Então, nós vamos, com essas intenções de oração, nos despedir com a bênção que fala na cruz, é uma bênção da Quaresma, embora estejamos num outro tempo na vida da igreja, mas é uma bênção que nos lembra de tomar a nossa cruz e de seguir o seguimento de Jesus. Que Cristo conceda a vós a graça de crescer em santidade, de negar a vós mesmos, de tomar a vossa cruz e de o seguir. E que a bênção de Deus Onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo, repouse sobre vós nesse dia e permaneça convosco para sempre. Amém.
Vamos então abrir os nossos microfones para nos saudarmos. Ainda tem uma música no final, mas eu vou lá buscar a música. A paz. A paz, meus irmãos, minhas Paz do irmãs. Senhor, paz de Deus. A paz de Cristo. Paz de Cristo a todos. Paz de Cristo a todos. Uma boa noite de descanso. Lembramos também os profissionais de saúde nessa época da pandemia. Aqueles que enfrentam no dia a dia. A paz do Senhor, não ouvindo quem? Aumenta o volume do seu celular, ver se melhora. Põe o celular no volume máximo. Paz de Cristo seja com todos nós nessa noite, que nos dê muita esperança, né? Nós já estamos caminhando para a primavera, que seja tempo de coisas novas nascendo, de pessoas novas chegando, né, nesse mundo. A alegria da força, da esperança na vida de cada um de nós. Eu vou de novo compartilhar a tela para a canção final. Aqueles que são mais antigos, que tiverem por acaso um hinário da igreja na sua casa, pode procurar o hino 234. Eu vou colocar aqui para a gente. É das antigas, mas é muito bom. A letra nos lembra da cruz e dos braços abertos de Cristo para a gente. Jesus, Senhor, me chego a ti. O DJ não é as melhores, desculpa. Conta-me a história de Cristo, grava no meu coração. Conta-me a história inaudita, de graça, paz e perdão. Conta como ele encarnado veio no mundo morar, aos pecadores indignos de Deus o amor revelar, aos pecadores indignos de Deus o amor revelar. Conta como ele bondoso, nunca ninguém rejeitou, como de mãos estendidas, todos a se convidou, como o Senhor já nos pode, seja quem for rejeitar, se convencido e contrito, o seu convite aceitar, se convencido e contrito, o seu convite aceitar. Conta-me as duras afrontas que mansamente sofreu, como na cruz levantado, ele por ímpios morreu. Dá-me o viver na certeza de que foi mesmo por mim, pois seu amor inefável não tem mudança nem fim. Pois seu amor inefável não tem mudança nem fim. Amém. Deus nos deu uma noite muito abençoada para todos nós. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Boa Boa noite a semana. todo mundo. Que
Boa noite. Boa noite. E vai nos avisando, vai avisando, Fernando.